Vocês já repararam que o cinema de terror possui algumas histórias bastante interessantes? Existem filmes maravilhosos feitos com pouco orçamento. Existem filmes que foram feitos com pouco orçamento e são cópias de outros filmes e que fizeram mais sucesso. Existem alguns filmes que são muito polêmicos. E existe um filme em especial que se tornou um clássico do cinema e que está envolto a uma polêmica relacionada ao autor do livro e à obra em si. A gente vai falar no vídeo de hoje de O Iluminado, o clássico filme de 1980 que é baseado em uma história do Stephen King, mas que no entanto gerou o ódio do próprio Stephen King sobre a obra cinematográfica. Olá, sejam bem-vindos ao Bunker Nerd. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, comenta se você já leu ou já assistiu O Iluminado, se inscreve no canal e vamos começar. O Iluminado, ou The Shining, é um filme de terror psicológico dirigido por Stanley Kubrick e lançado em 1980. O filme é baseado no romance homônimo do Stephen King, publicado em 1977. E a grande polêmica por trás deste filme é que a adaptação do Kubrick é conhecida por ser uma interpretação livre do filme, com várias diferenças significativas em relação à história original do Stephen King. O filme começa com o Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, um escritor e ex-professor sendo entrevistado para o cargo de zelador do Hotel Overlook, um hotel luxuoso nas montanhas do Colorado. O hotel fica fechado durante a temporada de inverno devido à grande quantidade de neve, e Jack vê a oportunidade perfeita para ter paz e para poder trabalhar no seu próximo livro. Ele é informado de que o zelador anterior teve um surto psicótico e assassinou sua esposa e filhas antes de cometer suicídio, mas o Jack ele parece não se importar com isso e aceita o emprego. Jack se muda com a sua esposa, a Wendy, interpretada pela atriz Shelley Duvall, e o seu filho, o Danny. Danny tem um poder ou um dom especial. Ele é iluminado, e isso lhe permite ter visões do passado e do futuro e também de ler os pensamentos das pessoas. Assim que Danny chega lá ao Overlook, ele conhece o chefe de cozinha do hotel, Dick Holohan, interpretado por Scott Crothers. O Dick também tem esse domínio da iluminação e se torna um mentor para Danny. Dick é o famoso professor roteiro. Ele é quem explica para o telespectador o que é o dom que o Danny tem e fala que o Danny não é único. Ele possui esse dom, a avó dele possui esse dom e deixa entender que isso é uma coisa que pode acontecer. O filme Iluminado ele não perde muito tempo com outras pessoas. Logo ele já mostra o Hotel Overlook apenas com a família Torrance lá. Conforme o inverno avança, o hotel fica isolado e a família Torrance começa a sentir a tensão e a solidão de estar lá naquele hotel. Jack, que está tentando escrever seu livro, começa a enlouquecer gradualmente e torna-se cada vez mais agressivo e assustador. Ele começa a ter visões e alucinações assustadoras, algumas das quais envolvem o misterioso quarto do hotel, o quarto 237. Wendy também começa a ficar preocupada com o comportamento do Jack e com a segurança do Danny. E essa parte do filme, a parte que o Jack vai começando a perder a sanidade, é uma das coisas mais assustadoras que tu vai ver na história do cinema. Porque junta tudo. Junta a tensão, junta a trilha sonora, junta cenas impactantes. A gente tem aqueles takes em que o Danny fica vendo as gêmeas aparecerem. A gente tem a cena do elevador de sangue. A gente tem velho pelado, e velho pelado é uma coisa que assusta muito. Então, tudo isso vai corroborando para criar uma atmosfera de tensão muito assustadora e é um dos motivos para que o filme O Iluminado seja tão bom. E como eu falei, não é só o Jack que começa a ficar meio biruleibe das ideias lá no Overlook. O Danny tem visões e essas visões estão relacionadas ao assassinato que ocorreu na outra temporada de inverno com o outro cara que tinha ficado lá vigiando o hotel. Então, o Danny usa o dom da iluminação
e entra em contato telepático com o Holohan. O Holohan, ele estava de férias e volta para o hotel, mas assim que ele volta para o hotel, o Jack, que já está totalmente atormentado das ideias, taca ali um machadão nele e meio que ele saiu de férias e voltou só para morrer. E essa é uma característica bem interessante do filme O Iluminado, que é muito contra a cultura da cultura do cinema dos anos 80. Por quê? O que era normal no terror dos anos 80 era haver muitas mortes para deixar o telespectador vidrado na tela do cinema. Só que a primeira morte de O Iluminado vai acontecer lá na frente com o Dick Holohan voltando para o hotel. Ou seja, vai muito diferente da toada que tinha em sua época, e mesmo assim o filme consegue ser bem assustador. Existe uma parada bastante sobrenatural na versão do Stanley Kubrick, e essas forças sobrenaturais que agem sobre o hotel tornam o Jack extremamente violento e faz com que ele casse a esposa e o filho. Ele tenta matar eles com o machado e persegue o Danny, que consegue escapar lá com a ajuda do Dick na mesma hora que o Dick morre. E é nessa perseguição do Jack com a Shelley Duvall lá, que é a Wendy, que acontece algumas outras cenas clássicas. Acontece a cena da escada, que foi repetida cento e tantas vezes. Acontece a famosa cena em que o Jack vai dando machadadas na porta. Here's Johnny! A Wendy também consegue revidar, dando alguns golpes no Jack. Essa perseguição é bem legal e o Jack não se encaixa com um slasher, talvez, e por isso a Wendy não seria uma Final Girl. Mas se ela fosse uma Final Girl, ela seria uma Final Girl bem badass, porque ela consegue lutar contra o Jack maluco. Na parte final do filme, Danny e Wendy tentam trancar o Jack na despensa. No entanto, o Jack consegue quebrar a porta e persegue o Danny até o labirinto de neve fora do hotel. Danny e Wendy escapam do labirinto enquanto Jack fica perdido e congelado na neve e acaba morrendo. O filme termina com uma foto do hotel indicando que o espírito maligno do Overlook ainda está presente. A história de O Iluminado é uma narrativa angustiante sobre isolamento, loucura e tem um quesinho sobrenatural ainda. E a obra do Kubrick é conhecida por sua atmosfera opressiva e bem amedrontadora. É considerado um dos clássicos do cinema de terror e tem uma legião de fãs. E é plausível que esse filme tenha uma legião de fãs porque ele é um filme maravilhoso de terror. Ele tem todas as características necessárias para um bom filme de terror. E como adaptação de um livro, na minha visão, de pessoa que lê o livro e que gosta do livro, o Kubrick fez certo. Ele pegou pontos específicos da história do livro e transpôs para o filme. O livro, por exemplo, começa com todo um background sobre o Jack, sobre como ele era um alcoólatra e como ele foi vencendo o alcoolismo. Fala de quando ele era um alcoólatra, como ele tratava o Danny, como ele quebrou o braço do Danny em certa ocasião. E essas informações, elas são simplesmente ignoradas no filme. Só que não precisa ter isso no filme para o filme ser bom. Porque você olha para a cara do Jack Nicholson e você já imagina, esse cara tem um quezinho, ele tem um pezinho na loucura. Ele não precisa me dar um background sobre a história do Jack. Porque olhando para o Jack, eu já sei que ele tem uma potencial maluquice ali na cabeça dele. No filme, o Overlook é uma espécie de entidade. Tanto é que no final do filme aparece o Jack numa foto antiga, deixando a entender que meio que o espírito do Jack estava ali há muito tempo e apenas ele tá lá naquele tempo é um fato que tende a se repetir ou alguma coisa assim. E essa parte aparece também no livro, porque quando o Jack está fazendo a pesquisa para escrever o livro dele, ele acha cartas, bilhetes sobre acontecidos no Overlook. Então, aquela mulher e aquele cara fantasiados que aparecem fazendo sexo oral no filme, o background deles está lá no livro, porque conta o que estava acontecendo ali no hotel anos atrás, fala sobre a máfia no hotel e coisas assim. Dá todo um background pro hotel para justificar o hotel ser uma espécie de entidade sobrenatural.
Mas assim, a explicação final que tem no filme e o próprio decorrer do filme já deixa a entender que o Overlook é uma entidade sobrenatural que mexeu com a cabeça do Jack. E pra mim, isso já tá perfeito, isso já me convence. E a última questão sobre o livro e o filme é o final. No livro, o Overlook explode, porque o Overlook tinha uma caldeira e essa caldeira tinha que ser regulada constantemente pelo Jack para que ela não explodisse. No livro, ele para de regular ela e a caldeira explode. No filme é diferente. O Jack sai para perseguir o Danny. O Danny é mais esperto que o Jack, deixa ele para morrer congelado e o filme acaba. Em linhas gerais, tanto o filme quanto o livro são bons. A única coisa que não é boa é a série de TV que o Stephen King dirigiu anos depois sobre O Iluminado. O livro tem suas particularidades e, para quem gosta de ler, vale muito a pena ler O Iluminado. Mas eu diria que nesse embate, nessa queda de braço, o filme O Iluminado ganha do livro O Iluminado. E a razão é simples. O livro O Iluminado, ele não é um dos melhores livros de terror de todos os tempos. Ele não é sequer um dos melhores livros do Stephen King. Vide que a gente tem livros como It, por exemplo, Carrie e outros tantos. Já o filme O Iluminado, esse filme aí provavelmente está no top 5, ou diria mais, no meu critério ele está no top 3 filmes de terror de todos os tempos. E é isso, pessoal. Essa foi a minha análise aqui sobre o filme O Iluminado. Espero que tenham gostado. Comentem no vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.